Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e também do bem-estar. Hoje, por falar em bem-estar, nós vamos conversar com a nutricionista materno-infantil Cristiane Veloso. Cristiane, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no SOS Convida. Obrigada, o prazer é meu. Obrigada pelo convite. E a Cristiane, ela tem uma missão muito importante, porque ela auxilia, ela introduz a alimentação materna infantil e ela também ajuda a família que tem essa dificuldade, não é isso, Cristiane? Tá certo? O início da introdução alimentar. No início, bem ali. E as dificuldades alimentares que vão surgindo no meio do caminho. No meio do caminho, isso. Então, eu vou te fazer a primeira pergunta. Quando iniciar, Cristiane, a introdução alimentar com segurança? Bom, normalmente a gente inicia a introdução alimentar aos 6 meses de vida do bebê, né? Mas tem exceções que a criança, né, às vezes nasceu prematura e a gente inicia quando a criança está com os primeiros sinais de prontidão. Isso é o principal fator a observar. Então, principalmente quando a criança senta sem o apoio. Quando a criança senta sem o apoio, é o momento ideal de começar. Então, tem criança que apresenta aos 6 meses esses sinais. Tem criança que é com 7 meses, tem criança que é com 8. Então, o ideal é esperar esses sinais de prontidão. Então, o sinal de prontidão é a criança sentar sem apoio. Um deles. E aí, um deles significa que ela já pode ser introduzida os alimentos. Isso. A criança sentando sem apoio, o corpinho está pronto também para receber o alimento, para digerir o alimento. Que interessante. E como que fica a amamentação, a oferta da mamadeira, quando a gente começa a introduzir ali a alimentação? Muitas famílias pensam que a criança iniciando a introdução alimentar, ela vai mamar menos, né? E não necessariamente isso acontece, porque a gente tem o leite como principal alimento até o primeiro ano de vida. Então, pode ser que a criança vai começar a comer e ela vai mamar o mesmo tanto. Então, o leite ali, naquele momento da introdução alimentar, não o leite, mas a questão da sucção, né? Porque a criança tem a fase oral. Então, essa parte da sucção, a criança precisa muito. Então, aquilo ali vai trazer o conforto que a criança precisa para iniciar a introdução alimentar. Entendi. E, Cristiane, qual o melhor método ou forma de ofertar são duas perguntas. Qual o melhor método e forma de ofertar essa refeição para esse bebê? E a gente começa tudo amassadinho ou pode dar pequenos pedaços para o bebê? Não temos regra para começar uma introdução alimentar, né? Hoje em dia a gente vê muitas crianças que comem os alimentos sólidos, né? Seguram com a mãozinha, têm a própria autonomia. Mas isso não é regra, vai muito da segurança da família. Mas principalmente é o bebê que conduz essa introdução alimentar. Então tem bebês que a gente chega com a colher perto da boquinha e o bebê não abre a boca. O bebê quer pôr a mão. Então a gente tem que respeitar o que o bebê quer naquele momento. Então, o ideal é que a família esteja bem informada para poder conduzir isso. Então, não tem um método certo. Pode começar amassado, a questão é evoluir ao longo do tempo junto com a criança. E tem que ter bastante paciência, porque hoje tudo muito corrido, não sei, mas talvez os pais queiram ali colocar a comida bem rápido, porque está cheio de coisa para fazer, então exige muita paciência dos pais nesse momento, né? Respeitar o momento do bebê, deixar ele fazer as bagunças, colocar a mãozinha, sentir a textura do alimento. A criança vai ganhar confiança, né, ao longo do processo. Isso. Então, quando sentir confiança, vai para a boca. Vai para a boca. E quais os alimentos devemos ofertar primeiro? Também não temos regra de como começar. Hoje em dia não tem mais aquilo da gente ofertar, por exemplo, ovo só a partir de 9 meses. Não, hoje em dia, a partir dos 6 meses, todo o alimento que é in natura, tudo que é natural mesmo, né, que a gente chama de comida de verdade, tudo isso está liberado no início da introdução alimentar. Então, todo tipo de fruta, de legume, arroz, feijão, carninha, ovo, está tudo liberado. Só tem que ter o método certo, né, de ofertar com segurança. Entendi. E existe assim, por exemplo, eu dei a carne no almoço, eu posso dar no jantar também ou não tem regra? Eu posso dar de manhã no almoço, posso dar no jantar, a refeição para ele? Quanto mais a gente variar, melhor. O paladar da criança está sendo formado nessa etapa, né, de introdução alimentar. Mas não tem problema nenhum, por exemplo, o que foi ofertado no almoço, repetir no jantar. Desde que você esteja sempre variando num cardápio também para a criança. Outra pergunta interessante, que está um pouquinho fora do contexto, mas é uma curiosidade, tem pais que às vezes congelam a comida. Isso é bom ou ruim? Então,
pensando na praticidade, né? Porque é uma comidinha que tem que ser ofertada sem sal. Não é a comida da família. Então, se você congela, você ganha praticidade nisso. Não perde nutrientes. Não perde? Não perde nutrientes. Então, pode congelar. Tranquilo. Aí você vai, congela na vasilhinha certa e leva ao micro-ondas ou não? Pode levar no micro-ondas. Pode levar também. Isso. Que bom. Ganha mais tempo com isso também, né? Que bom, são dicas interessantíssimas. A gente tem que entrar, na verdade, na rotina da família. Na praticidade também. Tem família que fala, eu quero comidinha fresquinha todos os dias. Ótimo que consegue. Mas a família que não consegue deixar congelado, não tem problema aquela comidinha nutritiva, não tem problema nenhum. Não tem problema algum. Não. E o que é proibido no início da introdução alimentar? Tem alguma coisa que é proibida? Olha, o sal não entra. Sal, açúcar, né? A gente evita pela questão da formação do paladar. O corpinho ainda, né, tá em questão de maturidade, né, dos órgãos, não precisa. O suco também a gente pode evitar. Hoje em dia o suco não é recomendado mais, não, só depois de um ano. E esporadicamente também. E os alimentos que são ultraprocessados, né? Alguns industrializados e ultraprocessados, que aí são cheios de corante, de aditivos, né? Então, o que é liberado mesmo é comida natural para criança. Tudo que for in natura, tudo que é natural, praticamente que é natural, liberado. Isso. Suco só após um aninho e esporadicamente. Para a criança conhecer a frutinha, a textura da fruta, porque tudo que a gente dá para a criança que é muito líquido, a criança gosta muito. É muito fácil. Ela não tem que fazer esforço algum. É igual a sopinha de antigamente, né? Então, o suco é muito fácil. Amassava tudo. Então, hoje ele tem que mastigar. Mastigar, e quando a gente falou, né, da questão da comidinha ser amassadinha ou sólida, o amassadinho não tem problema desde que seja separado também, né? Separado. Comidinha separada para a criança conhecer cada sabor individual. Entendi. Porque senão amassa tudo junto e ela não tem sabor de nada. Tudo só um sabor, porque não vai tempero algum. E se o bebê não aceitar a comida, o que faz? Isso pode acontecer. É sinal de que o bebê não está preparado ainda para receber o alimento. Mesmo com 6 meses? Mesmo com 6 meses. E aí fica só na mamadeira? Já atendi crianças que foram comer mesmo, ingerindo a comida, com 11 meses de vida. Então, pensa se a família não tem a informação de saber que o leite ali é o principal alimento da criança. Então, essa criança, ela estava em aleitamento materno, estava desenvolvendo super bem e foi comer mesmo com 11 meses. Hoje é uma criança que come de tudo. Por quê? Respeitamos o tempo da criança. Então, não tem problema. O segredo é respeitar o tempo do bebê. A gente mantém uma rotina de apresentação. Então, todos os dias, se oferta fruta, se oferta almoço, fruta, jantar. A criança comendo ou não, você mantém uma rotina. Porque ela vai aprender. Bolacha, nada de bolacha. Se der, vai gostar muito. Porque é fácil. Tem açúcar, é fácil, derrete. Derrete, é sequinha a textura. Coça o dentinho. Aí você só afasta a criança daquilo que precisa no início. Que é mais difícil ela lidar, por exemplo, com uma laranja na mãozinha, que é textura gelada, diferente, e uma bolacha. Sim. Né? Sim. É diferente. É diferente. E, Cristiane, qual a importância das refeições em família e dos hábitos saudáveis em casa para a introdução alimentar? A criança precisa ter uma referência, né? Então, a criança muitas vezes imita o que os pais estão fazendo. Então, quando a gente come na frente da criança e leva o alimento à boca, a tendência da criança é fazer aquele mesmo movimento. Porque a criança não come por fome, come porque ela está curiosa e vendo aquilo. Então, colocando na mesinha um sapato e uma fruta, vai para a boca do mesmo jeito. Tanto o sapato quanto a fruta? É igual, Tudo leva à boca. Leva à boca de curiosidade, não por fome. Não necessariamente por fome. E aí, a gente fazendo refeições em família, a criança aprende, né, a ter aquele momento com os pais, refeições à mesa, ambiente familiar ali. E aquilo é exemplo, né? Sim. Faz toda a diferença. E resgata muita coisa. Hoje as coisas estão, como eu disse no começo do programa, tudo está muito acelerado, tudo muito corrido. Às vezes as pessoas comem em pé, pega alguma coisa, sai correndo para a escola. Não tem aquele momento gostoso de família, de sentar, de levar esse valor mesmo desde pequenininho para a vida. As melhores memórias a gente constrói quando tem a comida, né? Quando tem a comida, então, é verdade. O momento em família é muito importante. É muito importante. E uma dica para os pais que estão iniciando, eu gostaria que você desse uma dica para os pais que estão iniciando ou vão iniciar a alimentação, a introdução alimentar. Primeira coisa, buscar informação de qualidade. Porque se a gente está bem informado, a gente consegue esperar o tempo do bebê, a gente consegue conduzir,
né, de uma forma segura, respeitando o bebê. Então, primeiro é buscar informação, tá seguro para isso. E tá sempre pensando, né, que a gente está nos primeiros 1000 dias de vida da criança. Então, não é bobagem quando a gente fala evita o açúcar, evita o sal. Né, formação de paladar. Então, isso faz diferença ao longo da vida. A gente está preparando aquele corpinho ali para receber determinado alimento, que isso vai refletir lá na frente. Vai evitar um monte de doenças. Evita um monte de doenças. Imunidade melhora. Então, seria muito interessante se esses pais conseguissem procurar uma nutricionista especialista, assim como você. Seria interessante para eles, para ajudá-los nessa parte. Sim. Porque, por exemplo, é novidade para mim sobre essa questão de que devemos respeitar o tempo do bebê. Eu pensava que quando ele fizesse 6 meses, 7 meses, ele tinha que comer. E aí a gente entra em pânico, porque ele não quer comer. Aí você leva ele na porta, aperta a campainha, faz qualquer barulho, ele abre a boca e você coloca a comida na boquinha dele. É como se, é a força, né? Então, aí a gente entra em pânico, mãe. Então, é uma dica maravilhosa que você acabou de nos dar. É porque não é fazer a criança comer, né? A gente está ensinando. A gente tem que ensinar. Então, não é distrair a criança, é proporcionar aquilo ali para ela. Então, buscar informação é importante. Buscar informação. Ótimo. Cristiane, muito obrigada pelas suas dicas. Obrigada. Elas foram preciosíssimas para o nosso programa. E eu tenho certeza que foi preciosa também para os papais aí de primeira viagem, que estão introduzindo aí o alimento nos seus bebezinhos. Muito obrigada a você. E nós deixamos um abraço para você também que nos acompanhou até aqui. Um beijo, até lá. Fique com Deus. Obrigada. Nós, da SOS do Câncer, entidade civil sem fins lucrativos com sede em Divinópolis, atuamos desde 2010 junto a famílias de diversas cidades do estado de Minas Gerais, amparando pacientes com câncer e crianças com enfermidades raras que apresentam dificuldades para realizar seus tratamentos, visando o seu bem-estar de sua família através de ações complementares. Nosso trabalho, por meio de uma equipe multiprofissional, engloba o apoio e a orientação social, além do fornecimento de fraldas, custeio de exames de urgência, medicamentos não ofertados pelo Sistema Único de Saúde, como sondas, coletores, suplementos alimentares, dietas nutricionais, empréstimos de cadeiras de rodas e cadeiras para banho. Contamos também com setores de ultrassonografia, de odontologia e de nutrição, auxiliando no tratamento, acompanhamento e prevenção de doenças. E sempre buscamos implementar ações para fomentar a conscientização sobre o câncer e outras enfermidades. Por isso, temos o programa SOS Convida, que conta com a participação de profissionais mais que qualificados para levar informações sobre saúde, bem-estar, direitos e qualidade de vida até você, no conforto do seu lar. Realizamos ainda em nossa sede o encontro semanal de grupos de convivência por intermédio das oficinas da cidadania e de culinária, criando um ambiente de entretenimento, troca de experiências, empoderamento e apoio mútuo. E para aqueles pacientes que, em razão da enfermidade, encontram-se debilitados, para se deslocarem até a associação, nós vamos até eles, através do projeto Locomover para Atender. Nossa equipe realiza o serviço de atendimento domiciliar, garantindo assim auxílio integral ao assistido. Mas nós não paramos por aqui. Buscamos incessantemente a ampliação dos nossos serviços e, por isso, hoje possuímos o ônibus rosa, equipado com mamógrafo digital,
que percorrerá todo o estado de Minas Gerais, oferecendo exames de mamografia de forma totalmente gratuita pelo projeto Divas da Mama. Com isto, fica claro que o nosso desejo é amparar a população mineira, proporcionando alternativas capazes de minimizar os fatores que dificultam o acesso às famílias aos seus direitos básicos à saúde, estando sempre de portas abertas para voluntários, visitantes e novos colaboradores que, como nós, estejam comprometidos com esta causa tão nobre, a vida. Nossa missão: amparar adultos e crianças que convivem com o câncer, crianças e adolescentes com síndromes raras, oferecendo serviços socioassistenciais com eficiência e humanização.